Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos irmãos, um privilégio muito grande poder estar convosco. Estamos bastante ocupados ultimamente, mas graças a Deus que sempre Deus tem nos dado a oportunidade de uma vez por semana ou um pouco mais nós poder gravarmos um vídeo para levarmos até vocês a pureza da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, sua família, sua casa. Que Deus venha estender as mãos dele forte e potente sobre a sua digníssima família. Que Deus venha abençoar o seu ministério, a sua vida espiritual, sua vida profissional, física, a sua vida conjugal. E que Deus tenha misericórdia de nós, que doravante iremos enfrentar todo tipo de intempéries no sentido do que se diz respeito a servir a Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo sobre a face da terra, tem constituído-se algo bastante complicado de estarmos na presença de Deus. Mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado desse sistema diabólico que tem adentrado dentro das igrejas de Cristo na última hora. Meus queridos e amados irmãos, minha gratidão a Deus, a vocês que têm contribuído. Muitas pessoas deixaram de contribuir, de ajudar no canal e tudo. Meus irmãos, eu não posso ficar implorando nem pedindo, porque não é do meu feitio, eu acho muito feio. E é algo que é com você e pronto. Não é nem com você e Deus, porque Deus não vai castigar alguém porque simplesmente não contribui aqui comigo. Talvez tem muitos que não contribuem aqui, vai contribuir em outro lugar, às vezes lugares até que nem são dignos de ser da pessoa ser um contribuinte, mas enfim, cada um manda na sua vida, cada um decide o que quer. Então minha gratidão a Deus fica com você e com você, não é com você e Deus, porque Deus, no meu ponto de vista, não julga ninguém, não castiga ninguém simplesmente porque deixou de contribuir com A, ou B ou C. Agora é óbvio que os dízimos e as ofertas, independentemente do que qualquer cidadão diga na última hora, ou questione, ou brigue, ou esperneie, os dízimos e as ofertas alçadas são o mecanismo financeiro da igreja atuante ou para que a gente possa fazer a obra de Deus. Agora é claro que eu não posso fazer nada se tem homens corruptos e mulheres corruptas que denegriram e mancharam a imagem da igreja usando esse benefício para o seu próprio beneplácito, para um favor seu, e não foram sinceros em todas as aplicações e naquilo que receberam das ajudas e não souberam administrar. Isso é outra questão, tá certo? Então, só para dar uma pincelada e uma advertência assim, para aqueles que sempre nos ajudaram. Alguns, se vocês estão passando tribulação, Deus há de vos abençoar, não tem problema nenhum, nós entendemos, vamos continuar orando por vocês, mas não estou falando para A, B, C direto, ou querendo que você se constranja a me ajudar, ou alguém que não tem condições. Vocês sabem como é que eu venho falando ao longo dos vídeos. É aquelas pessoas que Deus deu para nos ajudar, e muitas vezes algumas pessoas infiltram ideias, ou até mesmo a pessoa acaba desistindo. Que Deus em Cristo abençoe todos aqueles que estão ajudando o trabalho do canal Bíblia em Foco, o ministério do pastor Levi Longaray, que estão investindo de uma maneira ou de outra, financeiramente ou através das orações, acreditando no trabalho desse canal. E nós somos um dos poucos, não somos o único, porque sempre Deus tem alguns 7.000, mas nós somos um dos bem pouquíssimos na última hora que ainda está falando a verdade da palavra de Deus. Então nós merecemos diante do céu um reconhecimento, Deus já tem nos reconhecido, sentimos alegria naquilo que fizemos, e também o reconhecimento daqueles que verdadeiramente dizem que amam a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Meus queridos e amados irmãos, vamos falar nesse vídeo sobre a chamada segundo o modelo bíblico. Vamos recapitular o restante do último vídeo, que é como sempre a minha forma de trabalhar, sempre recapitulando para que as pessoas possam entender o que está sendo feito. Vocês estão entendendo? E possamos caminhar de uma maneira rica e abençoada. Então, meus amados, vocês que amam o canal e os vídeos, que acionaram os sinos, nunca mais refizeram o mecanismo do canal, por isso que vocês não recebem os vídeos. Vocês têm que, mesmo que vocês já se inscreveram, vocês têm que rever as inscrições, vocês têm que ficar atento ao acionamento dos sinos, porque ele pode desacionar sozinho, acionar novamente, mesmo que seja acionado, compartilhar e comentar. Ultimamente eu percebo que tem pessoas que têm comentado e tem sido riquíssimo muitos dos comentários que os irmãos têm feito
no canal para abençoar o canal, tá certo? Vocês sabem que nós não somos de ficar bajulando ninguém, que nós também não gostamos de bajulação. E tem muitas pessoas que dizem, você é profeta, você é homem de Deus, diz uma vez e depois some. Eu já sei como é que funciona isso. O evangelho não se vive de bajulação e não se vive também de perseguição. Tem uns que não respeitam nem o pastorado de ninguém, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. A gente percebe pessoas mal educadas nos comentários, tanto no sentido do extremismo de não reconhecer um obreiro de Deus, como é o trabalho do canal Bíblia em Foco, como aqueles que vêm também, que às vezes querem bajular e logo depois saem. Então eu não me movo por bajulação. Muitos que, eu amo o irmão porque você prega, porque não sei o que tem, você bate de frente e depois some do canal, não testa um comentário, não faz nada. Meus irmãos, extremismo, em área alguma, extremismo, tanto para a esquerda como para a direita, serve. As pessoas de Deus, verdadeiramente, em todas as áreas da sua vida, em todas, no evangelho, na vida profissional, espiritual, no seu falar, tudo, eles são equilibrados. A pessoa que se diz servo de Deus deve ser equilibrado. Domínio próprio, fala de equilíbrio, tá certo? Então esse vídeo estou tecendo algumas considerações. Ajude o canal Bíblia em Foco financeiramente, nós precisamos das ajudas, mas nós não vamos coagir e nem forçar, mesmo aqueles que outrora ajudaram e desistiram. Nós não vamos dizer que alguém que deixou de ajudar vai ficar mal com Deus, de forma alguma, porque nós não somos hipócritas nem mentirosos. Nós não vamos lançar maldição em ninguém. Nós não vamos exigir que ninguém faça nada, não. Nós continuamos pedindo voluntários. Que Deus mova ajudantes e contribuintes voluntários que verdadeiramente amam o canal e que vão ajudar, não esperando. Porque aqueles que vão ajudar aqui o canal esperando que Deus vai curar ele, comprando a minha oração aqui, que não é minha, quando eu faço é Deus que me manda orar, querendo, nesses aí logo vão sair fora. Não é essa gente, irmão. É gente que verdadeiramente ajuda por amor, voluntariamente, que não estão aqui trocando alguma coisa comigo, que não estão aqui esperando que eu faça chover fogo do céu, e não que revelando e profetando. Não, senhores, vocês estão entendendo bem onde eu quero chegar. Então eu estou pedindo a Deus que Deus levante pessoas que verdadeiramente ajudem por amor ao evangelho, a palavra que está sendo pregada, que não venha querer negociar e fazer negociatas ou exigir porque ajudaram. Isso aí vão lá para Universal, vão lá para outras, para Mundial, vá para qualquer lugar, para Deus é Amor, vá lá negociar e comprar revelação, oração pelo WhatsApp. Tá cheio de obreiro Deus é Amor fazendo campanha da meia-noite, da madrugada, 6 horas. Não sei se Deus é tão forte 6 horas, Deus é batuqueiro à meia-noite. Eu sei que tem a meia-noite, que Deus é mais forte à meia-noite. Eu não sei, então vá comprar deles. Eu não vendo oração, eu não troco oração, eu não dou nada para ninguém, eu não prometo nada para ninguém, porque eu não posso fazer nada. Eu só digo o seguinte, que se vocês forem fiéis, perseverar, permanecer, orar e crer e esperar e dizer que Deus é o Senhor da sua vida, tanto Ele pode te curar, como Ele pode te abençoar, como Ele pode prosperar, como Ele pode não fazer nada e continuar sendo Deus. Olha, não é todos que estão pregando a verdade nesta última hora. Nesse videozinho, a chamada segundo modelo bíblico. Vamos lá. A primeira de todas as perguntas em todas as questões do ministério é se o ministro foi realmente chamado por Deus para pregar o evangelho. Será que foi? Essa é a primeira pergunta. O fulano que eu conheço, o pastor que eu conheço, os obreiros que eu conheço, aqueles que estão me dirigindo, me guiando, me pastoreando e ministrando sobre a minha vida, foram chamados verdadeiramente para o ministério por Deus ou apresentado por alguém? Possuem uma indicação forte de que verdadeiramente eles têm um ministério? Está aí para nós começar. Por isso que vocês veem muita gente maluca dentro desse evangelho da última hora aí, dessas pessoas que se dizem pastores e obreiros, ministros, fazendo todo tipo de atrocidade, dando tapinha na poupança de mulheres. Vocês estão entendendo? Aquela velha história, aquela música mundana, um tapinha não dói, essas coisas, tudo que vocês estão vendo aí nas redes de internet. Esses pastores presidentes da Assembleia de Deus, pastores da Deus é Amor, pastores da Madureira, pastores de qualquer ministério que seja, que não tem compromisso com Deus, que aparece batendo em mulher, espancando mulher, passando a mão na poupança das amantes, abandonando as esposas, pegando uma novinha. Tá aí. Tá explicado ou não tá? Será que verdadeiramente eles têm ministério? Não fala isso do presidente, está 50 anos na igreja Assembleia de Grande coisa, 50 anos. Eram tudo filho de pastores que nasceram no berço, no trono, na cadeira real. São coronéis do evangelho, passaram por filhos. Não interessa, faz 50 anos, 60. Pode que lá, quando ele foi colocado, fosse colocado pelo pai dele. Não possui ministério, mas tomou posse do ministério através de nepotismo. Vocês estão entendendo? De indicações, de coronelismo. Então entenda uma coisa. Independentemente da placa da igreja que nós vamos falar aqui. Será que verdadeiramente o obreiro que nós estamos falando possui ministério? Porque se possui ministério, não se entrega a bel prazer por aí de qualquer maneira. Também não cai hoje, levanta e cai amanhã.
em residência e vai na residência caindo e levantando que nem um trópico das pernas, ou alguém que não tem os artelhos firmes, que não consegue firmar os seus artelhos. Vocês estão entendendo? Me perdoe que está muito calor, irmãos, e eu ainda estou complicado da rinite, que leva às vezes 2 meses para passar a floração aqui no Rio Grande do Sul, eu fico mal. Vocês estão entendendo? Então eu vou ter que às vezes pegar um paninho e ficar meio complicado, mas vocês tenham paciência. Então, será que verdadeiramente foram chamados? Independente da placa ministerial? Essa é a pergunta. Ou foram indicados, ou é de pai para filho, vocês sabem que isso aí é assim mesmo. Por exemplo, os presidentes da Assembleia de Deus e a liderança da IPDA e da Madureira, ali dos Ferreira, eles vão colocando de pai para filho. Você vê um Ferreira tomando conta do trabalho do outro Ferreira, sempre na liderança maior. Você vê a Deus é Mãe, mas o missionário chegava a querer que um dos filhos, com o próprio nome dele, o próprio Davi, que tem o nome de Davi, fosse o presidente. E vivia adulterando e fornicando e fazendo bucanal e tanta festa, e tanta proeza, e nunca foi nada. Porque não, será que verdadeiramente é um chamado? Porque se está fazendo todo esse tipo de coisa, não é chamado. Porque o homem chamado, ele pode cair. Mesmo na queda, ele é sábio. Mesmo na queda, ele sai fora quieto, vai orar, se redimir, pedir para Deus penitência e buscar uma rendição, uma remissão para a sua alma. Até na queda, um homem de Deus é diferente. Nunca falei isso, eu vou falar hoje. Ninguém está livre. Aí vem os jargões aqui. Quem está de pé, juro para não cair. Me dá vontade, irmão, se você estivesse perto de mim, você que é inscrito no canal, eu ia te dar um sermão. É que você não está perto de mim. Aí é fácil você falar e defecar pelos dedos. A questão não é julgar, a questão não é orar por ele. A questão, já falei 1000 vezes, não é essa. Que esses cristãos modernos da última hora, que nem crentes são, isso aí estão dentro da velha. Eu disse para minha esposa que igreja hoje é que nem CNPJ de empresa. As pessoas nem sabem nada de evangelho, nunca foram chamadas, não tem família evangélica, não tem raiz evangélica. Abre um CNPJ, bota um salão e vai trabalhar como se fosse uma empresa. Faz um cursinho internet, que hoje virou isso, não tem uma indicação, não tem autoridade, outorgação divina, não tem ministro para expor as mãos sobre eles, e sai por aí abrir um salão, é o pastor. E passa, porque hoje o povo não sabe, esse povo, eles até conhecem o evangelho, mas são malucos, querem seguir verdadeiros fanfarrões. Eles querem seguir esses que verdadeiramente não tem nada de Deus, não tem nada de Deus e não sabem nada. Então, será que verdadeiramente esse homem foi chamado ou foi uma indicação do pai e da mãe, um nepotismo, ou é um interesse, ou uma jogatina, ou porque essa gente detém o poder? Atrás dos bastidores, dentro dos escritórios, eles denominam quem eles vão botar. Eles botam um grupo e esse grupo fecha a porta para ninguém mais passar. E aí eles detêm o poder durante anos e todos eles vão ganhando o seu dinheiro, o seu salário. Então vocês não sabem e não têm ideia do que é isso aí. Eu já passei por isso e eu sofri muito. Talvez a nível de Brasil eu seja um dos obreiros que mais sofreu por represália e perseguição. Não é porque eu sou bom, é por tudo que eu sempre preguei contra essas porcarias, contra esse tipo de gente. Então eu era perseguido. E aí Deus me fez amadurecer no meio de tantas perseguições, tantas tentativas, dentro de 3 ministérios. Vocês estão entendendo? Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Será que verdadeiramente tem? Se tem chamado, não sai por aí adulterando. Pode cair em adultério, mas não sai por aí adulterando. E na residência adultera de novo. Não. Se tem chamado, pode ser tentado por alguma coisa, mas sai fora quieto, vai trabalhar, ou se redime e volta de novo, se dependendo do que fez, mas não da forma que está acontecendo. O que está acontecendo é bandalheira, é cachorrice. Você entendeu o que está acontecendo? Me faltam expressões e palavras, é verdadeira canalice de gente que acha que os outros são bobo, idiota e besta que vai ficar seguindo essa gente. Então, quem segue essa gente não passam de uns abestalhados que estão vendo todos os dias nas redes sociais, estão vendo os fatos, contra fato não tem argumento, estão vendo e estão lá seguindo. E aí quando a gente diz que tem que sair fora, idolatra a sua instituição, meus irmãos, é muito complicado. Vocês estão entendendo? A pergunta é, será que foram chamados ou foram colocados? Tá aí. Vamos à frente. Perdão, meus irmãos. Em caso negativo, a melhor decisão seria, o que eu já falei no vídeo anterior, optar por um ofício ou ocupação secular e servir a Deus com fidelidade como membro do corpo de Cristo, indo à igreja no fim de semana, cultuando, tomando a ceia, participando dos sacramentos da igreja para ir para o céu. Nunca se meter com liderança se não tem qualidade, condições e chamado de liderança. Se não foi chamado para ser um ministro, não se enfie nisso. Não escandaliza, que eu vou dizer para você, vou abrir o leque, Deus vai julgar. Aí sim, quem é você para julgar?
Aí você vai ver o que é julgamento naquele dia. Ou você acha que Deus vai deixar impune esse bando de bandido que está destruindo com a essência do verdadeiro evangelho? Naquele dia eles vão pagar cara. E eu confio em Deus, não é em político, não confio em advogado, não confio na OAB, não confio em nada dos órgãos públicos, não confio nos 3 poderes de Brasília, no Tribunal Superior, nesse de Justiça, Legislativo Ai meu Deus, me faltou outro aqui. Não acredito nisso. Eu acredito em Cristo. Quando Ele voltar, aí sim o reino dos justos vai ser manifesto, porque Jesus vai julgar sem ter conluio, vai julgar segundo a reta justiça. E com Ele, na mesa dele, não vai ter jogatina ou trocadilho. Se vocês estão entendendo, vai ser o que verdadeiramente é. Então eu confio nesse Deus e eu espero nesse Deus. Vocês estão iludidos com agora, estamos chegando no período político, vocês que ficam olhando atrás de candidato nas portas das igrejas, seja dependendo da placa que for, que essas igrejas estão tudo corrompidas com política até o limiar. Vocês que ficam confiando, eu não confio nessa gente, eu não espero nessa gente. Essa gente não defende a igreja, né? Mas tem que ter um representante defender a igreja, capaz de banalizar com a igreja, a igreja não tem moral. Depois que encheu Brasília de mais de 100 cadeiras da bancada evangélica, a igreja perdeu a moral. A igreja tinha moral quando não tinha essa gente lá, essa gente escandalizou. Se a gente for para lá cantar hino na Câmara dos Deputados, se a gente for para lá recasar, separar, fazer bandalheira lá com o evangelho, roubar, passar a mão em dinheiro público, vocês estão entendendo? E a igreja hoje virou nisso, não tem moral. E um dos pontos fortes é por causa dessa gente. Então a igreja agora vai chegar esse tempo de política, ele já começa a aparecer na sua casa, e não é só os crentes políticos pedindo voto em porta de igreja. Os políticos mentirosos que não arrumam a estrada, que não fazem nada, vão começar a aparecer na frente da sua casa. Não os trate mal, mas não os dê atenção também. Esse tipo de gente não merece atenção, esses mentirosos. É óbvio que tem algum político sério, claro que tem. Tem sim, esses devem ser tratados com respeito, deve ter o nosso respeito e o nosso voto, até se for possível. Mas canalhas da política, seja da vida secular ou do evangelho, muito piores do evangelho, porque da vida secular a gente já sabe que são canalhas, que não tem temor, mas aqueles que se dizem representantes do céu, se envolver com jogo sujo como a política e denegrir o verdadeiro evangelho de Cristo, porque essa gente ficam muito no foco, então tudo que eles fazem repercute a nível internacional e mundial, e aí onde vai o nome da igreja, o nome de Cristo sendo enfiado pelo ralo do esgoto, sendo que o nome da verdadeira igreja, porque a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, ela é pura. O Cristo vivo é puro. Nós não devemos de forma alguma banalizar, brincar. Um dia, não dormita e não tarda, um dia o julgamento vem. E tem muitas coisas que nesta vida vamos colher, porque a lei da semeadura, semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, tenha muito cuidado com isso. Então, a igreja não depende dessa gente para marchar. Vocês estão entendendo? E essa gente se enfia na política, porque a cadeira da presidência da igreja gera poder. Eles dirigem aí milhões de pessoas. Tem algumas igrejas que chegam a ter 12, 13, 15 mil pessoas como membro. Então eles se tornam um verdadeiro palanque para eles saltar para uma carreira política. Os cantores fazem carreira a nível nacional, quando ficam famosos no evangelho, que eles têm um número X de pessoas que podem votar para eles como deputado federal ou estadual, eles lançam candidatura e dão um salto no trampolim da fama e esquecem o evangelho. Usaram aquilo como um meio, um artifício para chegar onde queriam. Não tinha em mente um foco que era verdadeiramente a ganhar as almas. Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Tenha muito cuidado, que eu estou falando para vocês há muito tempo sobre isso. Vocês estão entendendo? É muito fácil você discernir. Saia do meio disso. O evangelho é pureza, o evangelho é simplicidade. Evangelho para rico, para pobre, preto, amarelo, vermelho. Evangelho é simplicidade. Evangelho é poder de Deus, evangelho é palavra clara, evangelho não tem atalho, não tem bifurcação, não tem retorno, evangelho não tem como você querer maquiar, pintar, polir, mudar, dizer que você teve uma visão, a revelação daqui ou de lá, que tem que mudar isso ou aquilo, que tem que fazer diferente porque os tempos são... Não, o evangelho é o evangelho e acabou, quem mexer está lascado. Não se mexe no evangelho de Cristo, não se mexe na pureza da igreja, não se mexe na pureza da noiva. O evangelho, eu não seria louco, todos os tempos em que eu pastorei, jamais toquei na causa de Cristo. O que é a causa de Cristo? Palavra, doutrinas, preceitos, normas. Não se mexe nas coisas de Cristo, porque isso foi muito bem ajustado. Quem criou foi o próprio Deus. O evangelho tem tanto poder e tanta essência que ele une crianças, jovens, adolescentes, velhos, tudo em torno de uma só doutrina e os atrai
Mas quando nós queremos mudar, fazer uma coisa para um jovem, uma coisa para um adolescente, uma coisa para uma criança, um programa para um velho, nós queremos separar e desunir e querer mudar e polir e tentar fazer do nosso jeito, nós estragamos tudo que nós temos para fazer. Tudo. Nós complicamos tudo e nunca mais conseguimos descomplicar, porque as coisas de Deus são simples, não são complicadas. Nós é que complicamos. E depois não conseguimos nunca mais descomplicar com aquilo que nós complicamos. Por quê? Porque nós mexemos naquilo que não era para mexer, meus irmãos, não é para mexer. As coisas de Deus são sagradas, presta atenção que Deus está me dando aqui. As coisas de Deus não é para... Não mova os marcos. Não ultrapassa os limites estabelecidos. O que é a palavra marco? Marco é aquilo que marca e demarca um ponto de divisão de uma terra. Marco é aquilo que estabelece limite. Deus sempre foi um Deus de limites. Deus não tolera aquilo que vai além dos limites. Você lembra no Monte Sinai? Eu vou ir até vocês, mas eu vou estabelecer limite. E todos aqueles que passar dos limites que eu estabelecer sobre o monte, que vinha até o cume do monte, vão ser combinados, mortos, vão ser consumidos. E como que não se cumpriu? A palavra de Deus é fiel e poderosa. Tem gente que não tem limites para ultrapassar os limites, que complicam, que mexe. Meu Deus, como é que essa gente tem tanta coragem de pecar? Como é que essa gente tem tanta coragem de fazer as coisas atrás das cortinas? Meu Deus, adulterando, pegando mulheres novinhas, velhas, fazendo negociatas com a fé, explorando, verdadeiros exploradores da fé, verdadeiros detratores da palavra de Deus. Homens e mulheres sem compromisso, malucos espirituais, psicopatas do evangelho, traidores, detratores, nuvens sem água, céu sem estrela, oceano sem água. Meu Deus do céu, isso são relógios sem corda, isso são navios sem bússola. E para onde que estão indo essa gente? Isso são guias de cego, e se a Bíblia diz se um cego e outro cego, ambos cairão no buraco. Meu Deus do céu, a gente vai falar isso aqui, vem. Primeiro tira o argueiro, a palavra argueiro, como é que você entende argueiro, meu irmão? Argueiro, você está entendendo argueiro? Argueiro, a palavra argueiro é no sentido original ali, aquele que tem um poste no olho, quer tirar um argueiro, um cisquinho pequenininho, o cisco do olho do outro. Agora, aquele que nem cisco tem, ou que tem um cisco, pode tirar um poste que está atravessado no meio da cabeça de um maluco da fé, vocês estão entendendo? São verdadeiros coadores de mosquito, engolidores de camelo, não tem essência, são fariseus, são hipócritas. Por isso que Jesus disse, se não me falha a memória, 15 ou 16 vezes hipócrita para os fariseus, quando eles queriam abrir a boca, mas é que é hipócrita, hipócrita não deixou eles falar porque são hipócritas. Não são ministros, não são chamados, são negociadores, são corruptos. E estão drogados com as coisas desse mundo, estão empanturrados com a mesa de Jezabel, estão empanturrados com as propostas de Acabe. Essa gente está empanturrada, meus irmãos, com a mesa de Babilônia, estão tomando do cálice da ira de Deus. Mas esse, meus irmãos, não vai tardar. Vocês podem saber, a igreja vai ser arrebatada, o juízo virá. Não vai, meu Deus do céu, como que pode umas pessoas não ter discernimento e esses crentes alienados a uma instituição, a um líder? Eu não posso sair daqui, até podia querer sair daqui, mas é que se eu sair daqui, é o único lugar que eu tenho, minha igreja na esquina. Meus irmãos, eu já fui 2, 4 quadras, 1, 2, 3 quilômetros, eu já fui 20 quilômetros em um lugar para congregar, no verdadeiro lugar onde eu imaginei que naquela época estava perfeito e dava para congregar. Então isso é desculpa esfarrapada. Eu não vou sair daqui porque a igreja na esquina, daí eles vão roubar lá, vão matar lá, vão adulterar na sua face, vão esfregar o corpo das mulheres nuas na tua cara e você vai ficar lá, porque é perto da sua casa. Você vai para o inferno perto de casa. Eu sinto muito em ter que dizer, e eu não vou segurar nada aqui mais no canal, vocês estão entendendo? Eu me propus muita educação, venho tendo muita educação e quero continuar com a educação, mas a verdade eu vou ter que dizer, vai para o inferno perto de casa, vai para o inferno, não quero colocar marido e esposa em desajuste um com o outro, mas é muito triste quando uma mulher tem um marido que está indo num lugar desse podre e ela não quer ir, ela quer ir num lugar sério. E eu não estou falando de dividir vocês de um para uma placa e para o outro, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês sabem que jamais eu concordo com divisão, com separação, ou com o marido congregando numa igreja, a esposa noutra. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aquele negócio de o marido é mundano e liberal, ou às vezes a esposa, e aí aquele liberal quer editar regra, vai para o inferno. Vai para o inferno com liderança, com teu líder, com a tua instituição, vai para o inferno. Mas você é juiz? Não é juiz, é aqui, ó. É a palavra que diz, não é eu, não é o canal Bíblia em Foco, é a palavra de Deus. Vocês serão julgados, eu serei julgado pela palavra.
Como é que Deus vai aceitar esse tipo de instituição que rouba, que adultera, que mexe em contratos, que mexe em relatórios, que rouba, que de cara dura faz coisas terríveis nos bastidores? Meu Deus, que coisa terrível, que coisa feia. Se a pedofilia, se a carnalidade, se um homem velho demais com uma moça mais nova, mesmo que ela seja maior de idade, já é feio para o mundo. Já tem algumas pessoas que ficam os olhos em pé, ainda que esse mundo esteja corrompido e há uma libertinagem terrível e uma aceitação para todos os tipos de atrocidade, mas ainda tem aquele povo da direita conservadora que olha e não vê com os bons olhos um homem velho com uma menina de 20, 21 anos, que já é uma maior de idade, 21, 22. Você imagina essas coisas que têm acontecido dentro do Evangelho, de exploração de todos os tipos. Não são ministros e não são chamados. Não pode. Um homem chamado não faz isso, meus irmãos. É aqui que eu quero chegar. Eu queria tanto ministrar ministeriologia. Um homem chamado não faz isso. Eu conheci, vários homens chamados. Um homem chamado não faz. Quando ele não aguenta mais, que ele vê que não tem mais o que fazer e para onde correr, e para onde... Ele nem da batalha foge, que nem o Benjamita, ele não joga a terra na cabeça e foge da batalha, porque tem gente que acha que entregar alguma coisa é fugir da batalha. Que ele vê que vai destruir com tudo, ele pega, e ele mesmo diz, olha, eu estou sob pressão, tentação, eu caí, eu estou caindo, eu não quero mais fazer parte do trabalho, dá para outro aqui. É diferente, o homem chamado é diferente até quando ele está fraco. Eu vou gravar ligeiro aqui para nós aproveitarmos, não dar raio de solar, para não estragar aqui essa parte, depois nós voltamos com outro vídeo. Então, meus irmãos, será que verdadeiramente é chamado? Então se envolva com o seu trabalho, vá trabalhar. Não tem chamada, toda essa explanação, esses parênteses que eu abri, vou voltar aqui no mesmo lugar. Aí você diz, o vídeo não vai, porque é muita explanação, muita coisa, meus irmãos. E eu tenho que esclarecer quem está ligado nesse canal, e é da maneira simples. Apesar de ter faculdade teológica, eu não sei o número de cursos que eu fiz, eu me esqueci. E em todas as áreas, música da igreja, não sei, tudo, e mais a prática de pastorear, e obra missionária, e fiscalização, e isso e aquilo, e fiscalizar relatório. Eu fui fiscal de relatório em 2 igrejas. Então, entendeu? Eu não sei, mas eu tenho que falar, vocês estão entendendo? Eu não posso ficar de uma forma teológica para conquistar doutores. Eu não estou atrás de conquistar doutores da Assembleia, da Madureira, da Deus é Amor, ou de qualquer igreja que seja. Eu não estou atrás de conquistar os organizadinhos, os éticos, aqueles que fizeram o teste de etiqueta para comer, para caminhar. Eu não quero conquistar essa gente. Se eles quiserem vir, amém. Mas eu quero pregar para o mundo que verdadeiramente quer compromisso com a palavra de Deus. Esse é meu compromisso do canal Bíblia em Foco. Então, meus irmãos, preste atenção. Será que verdadeiramente foram chamados? Não tem chamado, vá trabalhar. Vá participar dos cultos durante a semana, fim de semana, vai participar da ceia e vá para o céu. Não se enfie com aquilo que você não tem condições de dar conta. É impossível não reconhecer a chamada universal que abrange a todos os membros do corpo de Cristo, a fim de que a igreja cumpra o seu papel no plano redentor. Porém, é necessário afirmar a existência de uma chamada específica. Qual é? Aqueles dos líderes ministros. Porque toda a igreja tem chamado para entregar um folheto, para vir, para falar do amor de Jesus na fábrica, em qualquer lugar, na faculdade. Agora estou falando de ministros ordenados. Onde Deus, em sua sabedoria, escolhe certas pessoas para servirem de modo definido e marcante. Recapitulando o que já foi falado no outro vídeo, como propagadores da fé, a afirmativa paulina em Efésios 4, 11 até o 15, vocês lêem em casa, informa-nos que esses especialistas chamados são selecionados pelo Senhor da Seara para o aperfeiçoamento do corpo e também para preparar a igreja para o seu serviço. Quanto ao método, primeiro, 3 e 1, quanto ao método que nós falamos, metodologia da chamada, quanto ao método da chamada, devemos considerar um método direto, assim exemplificado. Como? Os primeiros discípulos foram tirados de suas ocupações diárias. João 1, 35 até o 51, Mateus 4, 19, você vai ver Jesus chamando os discípulos. O jovem Davi foi ungido com óleo para ser rei, 1 Samuel 16 e 12. Paulo, de forma específica, foi escolhido para evangelizar os gentios, Atos 9 e 15. De igual forma, Noé em Gênesis 6 e 13, Abraão em Gênesis 12 e 1, Moisés em Êxodo 3 e 10, Samuel em 1 Samuel 3 e 20. Isaías foi chamado em Isaías 6 e 9 de uma forma específica, poderosa. Devemos considerar o método indireto no seguinte exemplo, que esses primeiros foram direto e o segundo indireto. O indireto foi no seguinte exemplo, José em Gênesis 37, do 5 até o 10, Josué em número do 27 até o 18, que foi chamado e colocado por Moisés, Timóteo em Romanos 16, 21, que Paulo coloca Timóteo com a orientação divina da igreja primitiva. Ao observarmos esses preceitos bíblicos, não há de que duvidar de que Deus opera dentro deste padrão até o dia de hoje. Agora vem comigo.
por que eles foram sucesso total? Tanto os que foram chamados diretos por próprio Deus, como aqueles que foram nomeados e apresentados por homens aqui dos que eu falei. Porque esses homens tinham verdadeiramente chamada, vocação e ministério. Deus os escolheu e separou no meio de tantas milhares de pessoas na época. Porque eles tinham verdadeiramente vocação e ministério. E porque eles tinham ministério, o que eles fizeram? Desbravaram o mundo. Rebentaram com a cidadela do diabo, destruíram com ídolos, com templos, com tudo. Esse líder de hoje, se tivesse chamado verdadeiramente, eles estariam fazendo o que estão fazendo hoje? Estariam lutando contra o pecado. E esses aqui já na igreja primitiva, já no Novo Testamento, Timóteo, esses aqui, ó. Agora, me diz uma coisa, de novo tiveram sucesso, por quê? Porque a igreja primitiva não separava por dinheiro, por colocação, por ajuda, que a igreja menor está dando um valor X, comprando cadeira como a Assembleia Deus e Amor faz, dando 2, 3 mil por dirigente estadual ou por presidente para colocar ele lá ou acolá, ou aqui ou acolá, vocês entenderam? Não, era indicação direta, a igreja primitiva em oração e jejum, Deus revelava quem eles iam chamar, e eles só chamavam se verdadeiramente aquele obreiro já tinha dado dentro do evangelho testemunho e trabalho de verdadeiro homem de Deus, ministro chamado, então que era o caso de Timóteo. Então só teve sucesso, nenhum deu errado, por quê? Porque verdadeiramente tinha o testemunho de um homem chamado. E foram colocados por homens que também tinham compromisso e não colocavam qualquer um, porque sabia que a obra de Deus não era qualquer negócio. Então, tanto de um lado como de outro, tinha compromisso. E eles foram colocados segundo o compromisso que tinham com Deus. Tanto os que apontavam e indicavam, como os que estavam sendo indicados. Tanto na igreja primitiva como no tempo da lei. Havia dedicação às coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Não é como hoje. Então, não há de que duvidar de que Deus opera dentro desse padrão até o dia de hoje. Só que a igreja não está obedecendo. As pessoas não estão obedecendo. O padrão não mudou. As normas não mudou. Porque se você vai até a Bíblia, você vai ler as mesmas exigências para o ministério, para os predicados do verdadeiro de um homem chamado. Vocês vão ver os mesmos. Agora o homem está dizendo que pode divorciar, casar de novo e ser ministro. Porque eles estão dizendo que pode. Eles estão criando leis que podem, eles estão mudando os tempos e as leis. Então, eles estão dizendo o que pode e o que não pode. Não é mais a Bíblia que diz o que pode e o que não pode nessa igreja pagã e mundana, e mundanizada e profanada dos últimos dias. Eles é que dizem e regem e tangem o que querem fazer. Não é mais a Bíblia Sagrada. E por isso que há essa desaprovação em massa desse número gigantesco, avassalador e esmagador de ministros que nunca foram ministros. E que nunca tiveram chamada coisa nenhuma, como diz aqui no Rio Grande do Sul, pivica nenhuma. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Me desculpe, mas eu tenho que soltar alguma coisa. Então é o seguinte, tem que tomar um ar. Não tem chamada. Se tivesse chamada, não fariam isso. Vocês entendem, meus irmãos? Não tem chamada. Por isso que você diz, eu adoro a forma que o pastor Levi fala. Eu falo assim porque eu tenho chamada e não tenho compromisso com ninguém. Eu falo assim porque eu não tenho conluio com ninguém. Eu não tenho rabo preso. Eu sou pitoco, eu não tenho cola presa com ninguém. Eu nunca ganhei um valor em dinheiro para ficar calado. E nunca aceitei. Vocês entendem? Se alguém quiser me ajudar, me ajude por amor. Agora, para me comprar, pode esquecer. Porque não estou à venda, não sou produto de prateleira. Não estou para negócio. Não estou para negociar. De forma alguma. Eu estou livre para vaticinar aquilo que Deus quer que eu vaticine aqui nas redes sociais e aonde quer que eu for. Esse dia me chamaram, me chamam direto para pregar em algumas igrejas, alguns ministérios. Depois que eu me desliguei do antigo ministério da Assembleia de Deus, as agendas caíram 70%. Não tem problema, eu sabia que ia ser assim. Mas às vezes muitas igrejas me chamam, independentemente da placa, e eu vou. Só que eu já aviso antes, o que vocês estão buscando aí? Bíblia ou o que vocês... Não pode vir porque nós queremos ouvir a Bíblia, então eu estou indo lá. Mas não me constrange. Não me constrange. Se é para me levar lá, para me tirar de lá constrangido. Ou se é uma igreja que não tem amor à palavra, porque eu não estou mais na idade de ficar tretando ou discutindo com alguém que não gostou do que eu fiz, ou do que eu preguei, ou do que eu deixei de fazer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então não me constranjam. Se não é para ouvir a verdadeira palavra, me deixa em casa. Que assim eu estou em paz, estou cuidando dos meus afazeres, estou servindo a Deus e assim eu estou me preparando para pregar numa outra igreja que verdadeiramente quer ouvir aquilo que eu tenho para pregar. Então, foram chamados esses ministros? Estão sendo otorgados segundo o modelo bíblico? Aí que está a pergunta. Ou está sendo de qualquer jeito? Então, quanto ao método da chamada, devemos considerar o método direto,
que acabamos de ler, e o indireto, que é quando Deus chama diretamente, vou frisar porque tem gente que não sabe, acho que é só o homem que indica. Chamado direto por Deus e chamado indicado por homens. Tanto um como o outro é de Deus, só que tem que fazer segundo a palavra de Deus, por dentro da palavra. Ponto 2. Quanto ao modo da chamada, devemos considerar que, primeiro, são 4 fatores quanto ao modo da chamada. Ali é o método e a chamada. E o modo. Primeiro, a chamada é um conceito espiritual que identifica uma comunicação divina no interior do crente chamado, pois somente os espirituais entendem as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14, João 10, 27, 1 Reis 19, 12, Isaías 30 e 21. Agora no ponto 2. A chamada é operada por iniciativa divina, sendo o próprio Deus o responsável por todo o empreendimento. Todo empreendimento é soberano para definir a maneira como vai chamar a quem ele elege. 1 Reis 19, 19, Amós 7, 14 e 15, quando Deus tira Amós de cima do lombo do cavalo, vocês entenderam? Quando Deus tira Eliseu da trás dos bois, da 12ª junta de boi. Atos 26, 19 e Atos 16, do 1 até o 3, quando Deus chama Paulo e chama tantos outros. Vocês estão entendendo? E o ponto número 3. A chamada é orientada e dirigida pelo Espírito Santo, conduzindo o escolhido a cada passo. João 10, 27, Salmo 37, 23, Atos 13, 2 e Atos 16, do 6 até o 10. Ponto número 4. Uma das evidências da chamada são as aptidões espontâneas observadas no elemento chamado para o trabalho divino. Jesus, entre os doutores, evidenciou muito cedo a chamada divina. Jesus tinha uma chamada e isso foi evidenciado muito cedo. Podia-se perceber que Jesus verdadeiramente tinha chamada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos lá. Convencendo a sua própria incapacidade. Vamos recapitular aqui. Então, ponto número 4. Uma das evidências da chamada são as aptidões espontâneas observadas no elemento chamado para o trabalho divino. Jesus, entre os doutores, evidenciou muito cedo a chamada divina. Ponto número 5. Haverá no crente chamado uma sensibilidade espiritual que o desperta para o serviço divino, convencendo de sua própria incapacidade. Você, que Moisés, eu sou incapaz, eu não sei falar, mas o Espírito convence. Isso é normal em qualquer homem. Agora, mesmo dentro dessas dificuldades, tem que existir o chamado e a vocação. O resto pode ser trabalhado. Convencendo de sua própria incapacidade para tal empreendimento, levando-o a deixar a questão desta chamada a critério exclusivo do Senhor da obra. 2 Coríntios 3 e 5. Ponto número 6. Após as definições divinas, far-se-ão perceptíveis certas expressões embrionárias do dom do ministério que futuramente será exercido. E como confirmação, haverá entre tantas confirmações a aprovação geral do que Deus já aprovou. Então, o que Deus já aprovou vai ser aprovado pelo povo. Doravante, todas as demais coisas serão como nada e tal pessoa não sentirá paz se isso não existir o verdadeiro chamado. E se existir o verdadeiro chamado, essa pessoa não sentirá mais paz em lugar nenhum onde estiver trabalhando ou vivendo, a não ser dentro do contexto da sua chamada. Nem prazer em qualquer outra atividade, a não ser dentro do chamado. Agora vamos concluir o vídeo aqui nessa parte. Quanto à razão da chamada, conclui-se de acordo com as Escrituras que os propósitos da chamada são esclarecer que, primeiro, ponto número 1, o ministério nunca foi uma profissão e por isso do Senhor vem a recompensa e pelo Senhor haverá julgamento. Vem recompensa e julgamento, não espere só recompensa. Cuidado com o julgamento. Porque quem não é ministro não tem caráter de ministro, não está nem aí para nada. Então vai ser julgado e vai ser terrível. Agora, quem é ministro verdadeiro, tenha cuidado com aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão entendendo? Então virá o julgamento. 1 Pedro, você pode ler sobre o julgamento e a recompensa. 1 Pedro 5, do 2 até o 4. 1 Coríntios 4, do 3 até o 5. Número 2. Quanto à razão da chamada. A certeza da chamada faz o servo de Deus superar obstáculos considerados intransponíveis. Ele supera qualquer tipo de obstáculo, mesmo aqueles intransponíveis. Ponto número 3. A chamada é plenamente justificada pela missão que a caracteriza. A chamada é justificada pela própria missão que a caracteriza, que é você ter caráter, servir a Deus, fazer a obra, ganhar as almas.
mais um ponto. Quanto à ocasião, primeiro quanto à razão, agora quanto à ocasião da chamada, devemos considerar a total soberania de Deus quanto ao tempo e hora de chamar alguém. Então é Deus que sabe o tempo, a hora e como verdadeiramente Ele está chamando alguém. Quanto à natureza da chamada, podemos observar que possui as seguintes características. Primeiro, ela é divina. Primeira característica da chamada, da natureza da chamada, ela é divina. Efésios 4:11, para vocês lerem em casa. Segundo, ela é pessoal. Vocês podem ler em Mateus 25, do 14 até o 15. Terceiro, quanto à natureza da chamada, ela é soberana. Vocês podem ler em Romanos 11, 34 até o 35. E em quarto lugar, ela é definitiva. Quanto à natureza da chamada, podemos observar que ela possui as seguintes características. Primeira, divina. Segunda, pessoal. Terceira, soberana. Quarta, definitiva. Está em Lucas 9, 59 até o 62. Então, a chamada quanto à natureza, divina, pessoal, soberana e definitiva. Se Deus chamou, está chamado. Então, esse negócio, Não, Deus chamou, está chamado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, aqui nós estudamos esse vídeo, então, a preparação para o ministério segundo o modelo bíblico. Que Deus os abençoe em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Ficamos em Cristo, pois nele seremos justificados. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Até o próximo vídeo. Se Jesus Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo.